Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós trazemos uma novidade, o início de um novo livro do André Luiz. É o livro Os Mensageiros. É o segundo livro na ordem dos livros do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Os Mensageiros é um livro que conta, que trata do caminhar, da trajetória de vários espíritos, vários médiuns que se comprometeram a reencarnar, trabalhar com a mediunidade, seja no esclarecimento, na psicofonia, na psicografia, mas fracassaram ao se deixar levar pelos apelos da vida da matéria, pelos apelos da necessidade de viver ainda a animalidade intrínseca no ser humano. E aqui nós começamos com a introdução do livro. A introdução belíssima. Quem faz é o Emmanuel. Esse livro tem a data da introdução de fevereiro de 1944. Mas a clareza, o discernimento, parece que com o passar do tempo nos trazem a veracidade, a profundidade do texto de André Luiz. Então, esse trabalho desse livro, Os Mensageiros, ele é um trabalho de uma semana de estágio, de acompanhamento de vários médiuns, de relatos desses médiuns que desencarnaram. Emmanuel, ao relatar esse livro, ele diz que é forçoso reconhecer que é o cérebro, é o aparelho da razão e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência. Ninguém pode trair as leis evolutivas. Nós jamais enganamos a Deus, aos espíritos amigos. Podemos enganar aos homens, podemos enganar a toda uma sociedade, mas ao deixarmos o invólucro físico, retornarmos para a pátria espiritual, somos recebidos pelos espíritos que cultivamos as simpatias, espíritos que cultivamos a sintonia, os companheiros dos nossos desejos. É muito sério, é muito comprometedor. E esse livro traz histórias belíssimas e eu convido você a fazer a leitura desse livro. Faremos o resumo capítulo a capítulo. São pequenos capítulos de 5 páginas, cada um normalmente terminam as histórias em cada capítulo. Vale a pena refletir sobre as suas histórias. Usamos muito esse livro no EJE, nos estudos que fazemos de esclarecedor, tal a sua profundidade. E o Emmanuel continua na introdução. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade. A moradia do homem, a fauna ter-se-ia transformado em edificação de pedra. E ele continua falando que a morte física não é salto do desequilíbrio e passo da evolução simplesmente. Ela é muito mais o homem que, após a morte física, mereceu ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. É interessante destacar quantos companheiros da esfera espiritual se comprometem conosco a acompanhar o trabalho, a estar junto conosco, para que nós tenhamos êxito na existência física.
a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho ao leitor amigo nos dias que correm. Isso nos diz o Emmanuel. O Espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas muito mais que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesmo, pelo autoaperfeiçoamento. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. Estejamos prontos, sejamos perseverantes e tenhamos disciplina para jamais abandonar o posto de trabalho. O nosso compromisso na mediunidade, o nosso compromisso de espiritismo é com a espiritualidade. É o nosso compromisso já assumido quando estávamos na esfera espiritual. E esse livro vai nos trazer aí lições preciosíssimas que corroboram com isso, com essa assertiva. Constitui relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual. Uma semaninha com lições preciosas dos mensageiros. Eles vão no centro de mensageiros conversar, ouvir as histórias. Junto aos homens e, acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente, o benfeitor Aniceto. É Aniceto que vai acompanhar André Luiz nesse trabalho, nessas histórias, nessa semana no Centro de Mensageiros, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres de fé. E Emmanuel, então, finaliza que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará o acesso às fontes da vida divina. Então, como diz na obra espírita, no Livro dos Espíritos, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para a sua transformação moral. E o Emmanuel termina: te integres de fato na responsabilidade de viver diante do Senhor. Vem conosco, vamos ler esse livro capítulo a capítulo, com histórias fantásticas que certamente vão encantar você, leitor, e levarão ao despertar da nossa consciência. Assinem o nosso canal, fique conosco, comentem o que você está achando. Que Jesus o abençoe.